Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Então, é mais um questionamento que eu quero bater um papo com vocês em relação a tudo que vem acontecendo no nosso país, né? E a gente fica meio que à deriva de toda essa situação aí, né? Por exemplo, vou fazer um questionamento, né? Você é a favor ou contra ao aborto? É um assunto bem polêmico, né? Eu gostaria de saber se você é a favor ou contra ao aborto, se você, por exemplo, é a favor ou contra a sexualidade dela, ou no sentido se é gay ou não gay, como é que a gente pode se expressar aqui? Você é a favor ou contra a essas coisas, a esse tipo de assunto que vem sendo pautado o tempo inteiro, a sexualidade das pessoas sendo questionada o tempo inteiro, não é? E eu tenho um esclarecimento para fazer a respeito de tudo isso, né? Você acha que Deus é a favor ou contra o aborto, que é o assunto mais polêmico que existe no momento hoje, né? Na política está se usando muito isso, né? Deus, o todo, é a favor ou contra a esses assuntos? Primeiramente, porque vamos pensar por esse lado, ó. Deus ele é infinito, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Onisciente, ele tem consciência de tudo. Onipresente, ele está presente em todas as situações, não é? Onipresente. Onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, pode tudo, sem exceção. Na realidade, Deus deixou em aberto tudo. Não existe exceção, senão ele se limitaria, não é? No sentido de ser o todo, de ser tudo que há. Ele se limitaria, então, portanto, ele não pode fazer isso. Ele não pode ajudar A ou B, de ficar de um lado ou do outro. Está tudo em aberto para que o ser humano decida para que lado ele quer ir. Ele pode fazer o que bem entender. Isso, Deus não se posiciona. É nós que nos posicionamos em relação aos nossos desejos da matéria, não é? É preciso que se entenda dessa maneira, porque Deus ele nos deixou aqui para que nós, com livre-arbítrio, decidimos o que temos que fazer, o que desejamos fazer, tá certo? A nossa passagem aqui, a nossa passagem na matéria. Então, a gente entendendo dessa maneira, eu acredito que não existiria política, não existiria religiões, era um por todos e todos por um, não é? Aí tem diversas opiniões, mas Deus deixou com esse formato, para que nós experimentamos de um tudo na vida. Eu tenho as minhas opiniões em relação ao que devo ou não devo fazer, você tem a sua e por aí vai. Aí a gente tem que, na minha opinião, tá? Nos posicionarmos no sentido de não julgar, tá? Porque o julgamento não entra, ou pelo menos não deveria entrar. É aí que se gera o ódio e que está acontecendo no nosso país hoje. O julgamento desse feio, bonito, desse branco, preto, desse gay, esse não gay, desse machão, esse menininha, isso é uma grande bobagem, sabe? Para Deus nada disso. Tudo importa, na real, né? Tudo equivale, porque é um experimento, é uma experiência que nós estamos passando aqui para que tudo seja. Deus está ciente de tudo. Ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Portanto, ele está presente em todas as situações que você imaginar. Portanto, não se posiciona.
permite que você decida o que você quer fazer, não importando o que você quer fazer. Entende? É a sua experiência. Porém, nós não devemos nos esquecer da lei. Isso é uma lei, da lei do retorno. A planta colhe, tá certo? Então essa lei existe e jamais será violada. Nesse sentido, a vida é maravilhosa. Se você for analisar, o projeto divino que foi construído para que nós participamos desse grande... Isso é um evento maravilhoso. Em que situação você está? Você quer fazer o quê? Quer ajudar alguém ou não ajudar? Quer atropelar alguém ou não atropelar? Isso é você quem decide. Quer sentir raiva de um ou de outro? Fique à vontade. Lei do retorno. Só observa isso. Não esquecendo disso, você pode fazer o que você bem entender. Volta, tá? Não esquece disso. Então essa questão que a gente temos que entender de uma vez por todas. E aí acaba-se essa coisa de se jogar de prédio, matar o outro, porque você sabe que volta, tá certo? Você sabendo que volta, aí você decide fazer ou não fazer. Livre escolha, tá certo? Então, entendendo dessa maneira que Deus é tudo que existe e deixou todos nós para nos experienciar em todas as questões possíveis e necessárias. Entendeu? O que você imaginou, ele já está sabendo. Aí muitas vezes a gente fica pensando numa série de absurdo porque fulano fez isso, fez aquilo. É uma bobagem, esquece isso. Não pensa não, porque você pensou, você entrou naquele campo energético daquela determinada situação, você acabou atraindo para você aquele campo negativo ou positivo que seja. Se for interessante, ok. Mas é assim, você entrou, começou a participar, tá certo? Campo morfogenético daquela situação. Você começou a participar, pronto. E aí você faz parte daquela coisa ali. Até que você decida também, você já experimentou, está livre para experimentar tudo que você imaginar. Portanto, depois que você experimentou aquela situação, você pode decidir sair dali. Tá certo? Tem situações claras que Jesus deixou. Claríssima. Que Jesus deixou para que nós possamos entender de tudo. Aqui atire a primeira pedra. Então, aí a galera viu que... Opa, espera um pouco. Não atirando a primeira pedra. Aí ele diz o seguinte: vá e não peca mais. Ou seja, muda de caminho. Esse caminho não está sendo bom para você. É só isso. Também não se julgue como... eu pequei demais, que você traz um monte de culpa. Isso não é bom para o seu crescimento espiritual. Você não consegue evoluir com essa carga que você mesmo está colocando sobre você. Tá certo? Então você precisa não julgar, nem se auto-julgar. Entende? Se liberta dessa coisa chamada negação, sombra e um monte de informações. Quanto mais informação você tiver, mais trabalho você terá para se livrar dela. Ou seja, quanto mais coisas você conseguir, né, nesse plano, mais você terá trabalho para se livrar de tudo essa coisa para poder chegar ao todo. Quanto mais bens materiais você tem e que se apaixona por ele, você pode ter uma infinidade de bens, desde que você não se apaixone por ele. Ou seja, direcione a sua vida para aquelas coisas ali. Porque aí nesse caso você estaria se afastando de Deus, do seu centro. Você consegue se afastar do seu centro, dando mais valor aos bens materiais, informações, situações e blá blá blá. Isso vai te afastando da coisa chamada Deus, que está no seu interior. E aí uma série de pessoas e situações, não digo que é errado, porque o errado também não existe.
É tudo. Pode tudo nesse mundo. Nesse universo podemos tudo. Agora, plantou, colheu, só lembra disso, não esquece. Aí as pessoas se aproveitam de determinadas situações para criar uma religião, uma coisa, criar uma política. São manipulação mental o tempo inteiro. É absurdo isso daí. Como as pessoas são manipuladas, jogado tudo para um lado, aí quando não tá, joga tudo para o outro. Parece como se fosse ajeitando a carga, sabe? De acordo com os meus interesses. É muito perceptível isso. Só que a população no vucu-vucu da coisa, ela não se dá conta. Se ela não buscar a Deus, jamais ela se dá conta de que ela está se afastando do todo. Jamais. E o universo espiritual é tudo que você precisa, nós precisamos buscar. É Deus na nossa vida. E aí, como é que você tem... aí tem uma frase que diz assim, não desejai a mulher do próximo, não matai, não furtai, não esses são os 10 mandamentos da igreja. Esses 10 mandamentos diz tudo isso aí. Agora vejamos uma coisa. Se você tem Deus dentro, se você sente que tem Deus dentro de você, que está caminhando com Deus em si, como é que você vai fazer um troço desse, cara? Desejar a mulher do próximo, desejar isso do outro, isso aí é uma abominação mental, sabe? É uma coisa que não faz sentido. Desejar o bem do outro, nossa, que carro maravilhoso, esse carro poderia ser meu. Pelo amor de Deus, se você tem Deus com você jamais deseja nada de alguém, nada. Pelo contrário, a que cresça mais, que tenha mais e mais, se for o desejo daquela pessoa. Porque quanto mais ela tem, se ela der valor demais àquelas coisas, ela acaba aqui esquecendo de Deus. Por isso, Deus diz, é mais fácil o cabelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Porque dependendo do rico, né? Não é todos, não vamos generalizar aqui. Porque dependendo do rico, ele vai deixar de lado e aquele patrimônio vai só crescendo, mais uma empresa, mais uma, outra, e não traz para a vida pessoal dele, para o campo emocional, mental e espiritual dele, não traz. É só uma empresa que está crescendo ali, que se formando outra e por aí vai. Dando mais emprego, gerando mais emprego, aí tudo bem. Aí não tem importância, porque ele não trouxe para o campo espiritual dele. Mas quando você se enxerga como se você fizesse parte daquela coisa, pronto, meu amigo, aí ferrou de vez, porque você faz parte de lá. Matéria, espírito, está separado. E a luta, não digo que você não consegue retornar, enquanto estiver aqui, consegue tudo, sabe? Porque você pode mentalmente decidir, vende tudo, distribui entre os pobres e me segue. Isso é mental do mental. Você não precisa vender, não precisa vender. Não é vendi, mas você pegou todo o dinheiro e guardou. Vendi, distribuir entre os pobres, você não vai conseguir fazer isso, que você está dando muito valor àquela coisa. Você pode decidir mentalmente vender tudo, no sentido me libertar espiritualmente de tudo, e aí seguir a Deus com o que eu tenho. Ali não faz parte de mim, aquela coisa não faz parte de mim. Está lá. Está trabalhando, está desenvolvendo para pessoas futuras que virão. Mas eu não preciso de muita coisa para viver nesse plano. Não. Nenhum ser humano precisa mais do que o necessário para viver aqui. E aí é só isso. Entendeu? Todo esse contexto de debates, um xingamento de um lado, um xingamento. Ninguém apresenta um plano. Na nossa política de hoje, ninguém apresenta um plano de governo. Eu pretendo fazer isso, não, mas só deslocar o outro. Mas pode fazer isso? Claro que pode. Porém, está levando muita gente para o ódio.
esse campo energético negativo que está sendo gerado é cruel. Muita galerinha aí que está nos subúrbios das cidades está pagando muito caro, porque o óleo está sendo gerado ali e está sendo transmitido em cadeia nacional. Bom, então essa a série de coisas que acontece que a gente pode fazer tudo que você quiser. Tudo que existe sobre a face da Terra você pode se posicionar da maneira que você quiser. Só estou dando um alerta aqui para as pessoinhas que estão passando por dificuldade. Acorda, né? Deixa que a política aconteça. Passe a não assistir mais isso. Se está te fazendo mal, porque você continua ali até o final da sua vida. Não interessa a você o que está sendo debatido ali. O que interessa a você é buscar o Deus, o Jeová, o Jesus, que há em você, está dentro de você. Você precisa ir na igreja orar. Pode fazer isso tranquilamente, está boa. Porém, não necessário. Está com você já. Deus está o tempo inteiro com você. Jamais te abandonarei. Até o fim dos tempos. Ele está falando diretamente com você. Eu e você. Jamais te abandonarei. E é isso. Ah, mas não tem mais nem menos. É aqui, ó, entre nós. Papo direto e reto. Abraço a todos e bom final de semana.